Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 6 de janeiro, estamos na quarta-feira depois da Epifania do Senhor. O evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 6, versículo do 45 ao 52, e diz assim: Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados, mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, em sequência, o evangelho de ontem, onde Jesus fez um grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Aqui, Jesus caminha pelas águas. E aí, qual não foi o susto que os discípulos tiveram, Nem acreditavam ainda como ele conseguiu multiplicar tantos pães e sobrar tantos outros mais. Agora vem Jesus caminhando sobre as águas. Imagine eles como não passaram e começaram a gritar, achando que era um fantasma. Mas Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenhais medo. É isso muitas vezes que envolve as nossas vidas. O medo, a nossa falta de fé em Cristo Jesus nos leva ao medo, à desconfiança, em não acreditar em tudo aquilo que Ele nos fala. O medo nos faz isso. A falta de fé nos faz isso também. Como eles não tiveram fé quando Jesus multiplicou os pães. Aqui também não tiveram medo com Jesus andando sobre as águas. É interessante que depois que Jesus fez aquele milagre, fez a multiplicação, a grande partilha entre todos aqueles presentes, Jesus se recolheu em oração. É aquilo que muitas vezes falta em nossas vidas, Jesus subiu ao monte e se recolheu para conversar ele também com Deus. A gente pensa, Jesus era Deus, será que ele precisava conversar? Sim, Jesus precisava e necessitava muito de oração. Após cada dia, Jesus se recolhia e se colocava em oração. Será que não é esses nossos medos, essa nossa falta de fé, não é muita falta de oração que nós temos em nosso dia a dia? Você já fez as suas orações hoje? Se colocou diante de Jesus, diante de Deus e conversou com Ele? De filho para pai? É essa a nossa verdadeira oração. Essa meditação. Não é aquela oração correndo,
rezando um Pai Nosso que a gente acaba adormecendo, nem termina o Pai Nosso, nem termina uma Ave Maria, nem termina o terço que nós começamos a rezar, de tanto a nosso cansaço, a nossa oração que nos coloca em pé. É através dela que nós reconhecemos e sentimos a presença de Cristo Jesus em nossas vidas. Que as nossas orações sejam diárias, para que nós não esqueçamos tudo aquilo que Deus quer e gostaria que nós também o fizesse por Ele. Apontar, mostrar o caminho que nos leva à salvação. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.